Olá pessoal, bom dia. Vamos mais uma aula de matemática da apostila 2 e nós vamos fazer agora a introdução da aula 38. Só que a aula 38 ela é um pouquinho diferente. Ela é um laboratório de médias, né? A ideia é de um laboratório para a gente fazer análise de uma situação. Ele trouxe uma tabelinha e nós vamos ter que completar essa tabelinha aqui nessa parte, tudo bem? Que seria a renda per capita e a densidade demográfica. Depois nós temos aqui duas questões para responder, ok? Primeiro, você já está se perguntando, mas o que é renda per capita e o que é densidade demográfica? Aqui na apostila, ela traz alguns conceitos de economia. Economia na parte de geografia também, não sei se vocês já ouviram falar isso na parte de geografia, mas isso daqui entra muito. Vamos lá. Primeiro, PIB, Produto Interno Bruto. Ele é um indicador econômico que representa a soma dos valores de todos os bens produzidos dentro de um país em determinado período. Então vamos imaginar que o Brasil é feito de várias empresas, não só empresas, né, mas tem o agro também, então a pessoa que planta soja, laranja, enfim, infinidade de coisas. Tem a produção da indústria, tem a produção de carros, enfim. Então, tudo isso que é produzido em um ano, você faz uma somatória de todos esses produtos, ok? E aí você tem o produto interno bruto de um país. Então, se a gente pegar aqui, ó, nessa tabelinha, olha só. Aqui tem o PIB em bilhões de dólares, tá bom? Então, olha só a China. A China, ela conseguiu produzir aqui 6.473 bilhões em dólares, né, no caso aqui. Os Estados Unidos, 13.820 bilhões, que é o mais aqui que produziu foi os Estados Unidos. Depois vem a China, e tem vários outros aqui. A Rússia, Japão, Noruega, França, Brasil, Nigéria, Índia e Bangladesh. Isso daqui, gente, tá meio desatualizada essa tabela, porque essa tabela é de 2009. Então aí já fazem aí 11 anos essa situação. Provavelmente hoje em dia isso é bem diferente. Mas aqui a ideia é só a gente fazer uma análise matemática. Então é o que nós vamos fazer. Então vamos calcular a renda per capita. O que é a renda per capita de um país? Então vamos lá, ó. Renda per capita. Quantidade em reais que cada habitante receberia caso o PIB fosse dividido igualmente entre toda a população. Então imagina que essa produção, que foi feita no país inteiro durante o ano, chegasse lá no final do ano, a gente vai dividir toda essa produção, né, em valores, né, em dólares nesse caso. Seria o que cada um iria receber. Então, vamos fazer o cálculo da renda per capita da China, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, China. Você vai pegar, no caso, o seu PIB, o PIB da China. Então, o PIB da China, se a gente analisar aqui na apostila, é de 6.473. Só que isso está em bilhões. Então, você tem que apresentar aqui 9 zeros. Então, vem, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tudo isso dividido por, no caso aqui, pela população, que na China é 1.338.612.968. É gente pra danar. Maior população do mundo, né, na China. Você fazendo a produção do ano
Dividindo pela quantidade de pessoas, você vai ter a renda per capita. Gente, para fazer essa conta, você já está se perguntando, como que a gente vai fazer essa conta? Olha aqui uma calculadora. Eu vou usar minha calculadora científica, você utiliza aí que você tem na sua casa. Tudo bem? Então, vou fazer esse cálculo. Ok? Então, eu vou colocar lá 6.473. Daí, sequência de 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido. Você viu lá que tem um número gigantesco. É bom até você utilizar uma calculadora do celular, aquela parte científica que eu já tinha passado a vocês. Dividir pela quantidade de pessoas, que é 1.338.612.968. Então, tudo isso daí é igual a... Olha só o número que deu aqui, pessoal. Isso é muito importante. Você logo vai pensar 4,835 pontos. Mas que número que é esse? É muito importante que algumas calculadoras, elas têm o padrão americano, norte-americano no caso, né? Porque eles trocam o ponto pela vírgula. Então, esse número aqui é o número 4.835, daí vírgula, 64, 60, 23, 4. Então, a vírgula seria exatamente onde que está o ponto, tá bom? Então, esse número aqui, vamos lá. Eu fiz a conta, tá bom? Vou apagar aqui, que senão não vai dar espaço. Beleza? Então, essa conta deu 4.000. Peraí, como isso é dinheiro, pessoal, é muito importante a gente colocar... Não precisa, vamos lá. 4.835 e nesse caso a vírgula aqui, como tem esse vírgula 60, não precisa colocar. Vamos arredondar, não vamos trabalhar com centavos no caso, tá bom? Como seria centavos, seria pegar aqui só os 60 centavos, mas esquece disso. Tá bom? Esquece. Também não é centavos, né? Porque tá em dólares, então esquece o que eu falei. Então, não vamos trabalhar com essa vírgula. Então, vai ficar só 4.835. 4.835. Daí, nesse caso, a gente vai colocar dólares. Dolarizando, tá bom? Então, seria no caso aqui, cada chinês... No ano tem 4.835 dólares para gastar. Tudo bem? Seria essa a ideia, tá bom? Então, o que você vai fazer? Pegar aqui a apostila, ok? E colocar aqui ó, na renda per capita, a renda per capita do chinês. Então, 4.835. Pronto, só isso. Ok? Só essa análise. Daí agora a gente vai calcular a densidade demográfica da China. Só que a densidade demográfica, o que é a densidade demográfica? Tá aqui, ó. É a razão entre a população de um país e sua superfície. Então, imagina só, se eu pegar a quantidade de pessoas da China e dividir pela extensão que tem a China. Então, seria mais ou menos o espaço que cada um tem ali por quilômetro quadrado, tá bom? Então, mais ou menos seria a ideia de quantas pessoas, em média, vivem por quilômetro quadrado. Seria uma média isso, né? Como a renda per capita é uma média, a densidade demográfica também é uma média, tá bom? A gente faz algo ali que seria um mais ou menos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Agora a gente vai calcular a densidade demográfica. Continuando da China. Vou apagar aqui. Beleza? Então, aqui nesse caso, vai ser o seguinte. Você vai pegar a população da China, que é 1.338.612.968. Dividida pela extensão territorial que está em quilômetros quadrados, que é 9.640.821. Pronto. Fiz isso
Agora nós vamos fazer esse cálculo, tá bom? Ah, professor, como que a gente vai fazer essa conta? Relaxa, calculadora, tá bom? Então nós vamos pegar aqui, ó. População 13386129668 dividido por 9640821. Olha aqui o que apareceu, pessoal, isso é muito importante, ó. Esse número aqui, ele é o 138, tá bom? Não vamos usar essa, que nem, ó, deu ponto, só que é vírgula. Então esquece tudo isso daqui, nós vamos pegar apenas o 138, tá bom? Então eu sei que aqui, ó, vai dar 138. Esquece as vírgulas, tá bom? É um valor aproximado, ok? Daí isso daqui seria habitantes por quilômetro quadrado. Então isso aqui seria o seguinte: habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa que seria a ideia, tá bom? Ficou meio exprimido aqui, mas 138 habitantes por metro quadrado. Então, seria o seguinte, que 1 metro quadrado moram, em média, 138 pessoas. Essa é a ideia. Tá bom? Então, o que você vai fazer? Agora, depois que você fez o cálculo, você vai pegar aqui na apostila e colocar 138. Você vai fazer para todos. Isso daí vai demorar um pouco, né? Mas enfim, essa vai ser a resposta, tá bom? Então você vai colocar tudo. Depois que você completou a tabela, você vai para questão 1 e questão 2. Que a questão 1 e a questão 2 é fazer uma análise da tabela, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, né, no caso. E depois eu coloco as respostas, tá bom? Tem um desafio olímpico, aí eu quero que vocês pensem aí nesse desafio olímpico. Pedrinho colocou um copo de suco em uma jarra e em seguida acrescentou 4 copos de água. Depois decidiu acrescentar mais água até dobrar o volume que havia na jarra. Ao final, qual é o percentual de suco na jarra? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Aí é com vocês, tá bom? Pensa em fração aqui, pessoal, muito importante, tá bom? A fração que vai ajudar vocês aqui, ok? Daí faz uma análise em relação à porcentagem, tá bom? Então, com vocês aí, beleza? Depois eu também coloco a resposta do desafio. Um abração a todos, tchau, tchau!